Nesse vídeo eu queria falar de um anime com vocês que com toda certeza você aí conhece, mas se você não conhece eu não julgo. Afinal esse anime barra mangá tava do seu pico de popularidade há mais ou menos uns 4 ou 5 anos atrás, mas que agora por certas razões ele foi esquecido e abandonado pelo seu público. E eu tô falando de Nanatsu no Taizai, ou para outros como Os Sete Pecados Capitais. E no vídeo de hoje nós vamos revisitar essa obra que era tão aclamada quanto Naruto ou One Piece eram. E também iremos tentar entender o que aconteceu para que essa obra fosse ser esquecida pro além. Mas antes de qualquer coisa, eu já peço para você que está vendo esse vídeo, já curta por favor, porque isso vai me ajudar e vai fazer com que o vídeo seja recomendado para mais pessoas. E também se inscreve se você gosta de animes, porque eu sempre trago vídeos para vocês aqui. Então, bora lá. Assim, antes de irmos logo na frente e falar o que aconteceu, eu acho legal meio que a gente recapitular mais ou menos como era Nanatsu no Taizai. Porque ele é um anime esquecido, então automaticamente você que tá vendo esse vídeo talvez acabe nem lembrando de nada de como era esse anime. Porque eu aqui tive que fazer pelo menos uma breve recapitulação de pelo menos a primeira temporada, só pra mim vir aqui dizer sobre. Então caso eu diga alguma informação sobre o anime e eu acabe errando na informação, me desculpe. E bem, Nanatsu no Taizai era um anime que era muito bom, porque logo na primeira temporada ele já tinha apresentado muitas coisas interessantes, como por exemplo a própria abertura do anime, que já apresentava tudo do pouco, já falando logo do clã das deusas, dos demônios, gigantes, fadas e um monte de coisa. E o próprio anime também tinha o fator de que em todo episódio tinha algo para apresentar, desde sendo sempre um dos pecados capitais a mais ou menos uns 3 episódios por vez, ou sendo só os Cavaleiros Sagrados, e sempre quando algo era mostrado, era sempre uma coisa mais diferente da anterior. A gente tem como por exemplo os próprios 7 pecados capitais, que no meio deles tem um demônio, uma gigante, uma fada, uma maga, um imortal, um outro mago e um cara com o poder do sol. E eu aqui achando que era o Luffy que tinha começado com isso, de ter poder de sol. Já sobre os Cavaleiros Sagrados, eles não tinham lá aquela variação entre eles, mas era sempre um mais foda que o outro. Eu acho que Nanatsu no Taizai ensina bem sobre como apresentar um anime logo na primeira temporada. Porque na primeira temporada eles colocam logo os mistérios e parte dos temas da história do anime logo na mesa. Mas eles não resolvem nenhum desses problemas aqui logo na primeira temporada. Só os pequenos problemas ali, que naquele momento pra nós eram um absurdo. E eu me lembro que eu tava na sala da casa da minha avó, com meus 10 anos de idade, olhando pra batalha final dos 7 pecados capitais contra o Hendrickson. E o Meliodas finalizando ele com aquele golpe dele que eu me esqueci o nome, desculpa, enfim. Mas enfim, esse era o Nanatsu no Taizai que popularizou e que teve o maior sucesso dentro da comunidade otaku. Mas infelizmente Nanatsu no Taizai não teve essa sua glória por muito tempo. E o primeiro problema é o que você estava esperando eu comentar, que você viu o título e pensou, ele vai comentar daquilo que é a animação. Nanatsu tinha uma animação e um traço único, que era uma coisa linda de ver. Nanatsu nunca errava na hora de animar. E aí chega logo no primeiro episódio da terceira temporada e os caras parecem que de vez de ter sangue pelo corpo, eles têm a outra coisa aí que eu não posso falar o que é. Essa coisa branca aí que o cara soltou pela cabeça, parece uma outra coisa. Quem foi o cara que pensou que seria uma ótima ideia colocar sangue branco na parada, mano? Quem foi o gênio que pensou nisso? Mas essa não é nem a pior parte mesmo é o que eu disse, a animação. Sabe, tem animes aí que de fato eles possuem uma animação meio duvidosa, como por exemplo Naruto e One Piece por um certo tempo aí. Olha, é normal um frame em uma cena de luta acabar sendo feio, mas nessa temporada, em absolutamente todo trecho, tinha um frame ruim, e não era aquele frame que você não percebia, você percebia sem pausar, tinha uma animação toda dura, mano, os caras pareciam que lutavam com a bunda assada, e isso se estendeu até a quarta temporada, em que muitas lutas que eram esperadas por nós que assistíamos, foram totalmente manchadas e destruídas. E o melhor exemplo que tenho a citar é a luta do Meliodas contra o Scanor, que era esperada para ser a melhor luta de todo o anime. Lá estavam eles, Meliodas, que naquele momento estava totalmente possuído pelo seu poder, e do outro lado estava Scanor, o único pecado capital conhecido que poderia bater de frente com o líder dos 7 pecados capitais. E aí tem esse trecho aí todo duro e torto, e que eu não quero continuar olhando. Mas convenhamos, uma animação ruim não seria o suficiente para fazer com que um anime seja esquecido, da forma que Nanatsu foi, não é? Então, nós também temos um outro problema ali na Nanatsu, que é a história. Mas antes de eu falar, se já tá gostando, então curte o vídeo, beleza? E comenta o que você tá achando. E bem, agora eu tenho um alerta a dar a você. A partir daqui,
a sua opinião pode acabar sendo diferente da minha agora. Então, por favor, não venha reclamar do que eu vou comentar agora, porque no final é só minha opinião. E bem, sobre a história de Nanatsu, eu sinceramente não gostei nem um pouco de como Nanatsu levou sua história. Eu não sei explicar o que eu queria, talvez eu esperasse algo bem menos clichê, sabe? Porque a ideia do anime não é clichê. A ideia é muito boa, porque tem tantos momentos em que eu acho muito previsível as coisas acontecendo. A única parte da história que realmente é boa de verdade é todo aquele lance sobre o Starossa na real ser o Mael. Essa parte realmente é muito legal. É o maior plot twist de todo o anime. Mas coisas como há muitos anos atrás foi criado o Rei dos Demônios, e depois foi criado a Divindade Suprema, e depois uma outra deusa aí que é uma árvore, acaba sendo meio estranho, não vou mentir. Porque tanto a Divindade Suprema quanto o Rei Demônio não possuem personalidade nenhuma, além de que toda a história é totalmente virada pro Meliodas e pra Elizabeth. É como se o anime não se decidisse se ele vai ser sobre guerra de clãs ou se ele vai ser sobre um amor proibido entre um demônio e uma anja. Além de que é mó nada a ver o Meliodas e a Elizabeth serem amaldiçoados daquela forma pelo Rei Demônio e pela Divindade Suprema. Poxa, mano, o cara é literalmente quase mais forte que o próprio pai. Ele podia ter derrotado ele há muito tempo. E a prova disso é lá no final do anime, quando o Meliodas simplesmente tira um poder do nada. Um poder que só ele tinha e que ele nunca usou. E que ele decidiu usar só agora pra derrotar o Rei Demônio. Tá de brincadeira, né? E pior mesmo é o Cat Palug. Olha, se eu estiver pronunciando o nome desse gato aqui de forma errada, desculpa, é porque é difícil de pronunciar mesmo. Porque simplesmente ele era o bicho ruim desde o início. E ninguém sabia. E só no finalzinho ele decide dar as caras. Com o poder do caos aí, com ele roubando do Arthur. E o caos é uma outra coisa que, meu Deus do céu, cara. Mano, eu até entendo você colocar um pedestal de poder pra algo em específico. Mas, poxa, custa fazer isso de uma forma bem feita? Era mais fácil colocar esse poder supremo aí pro Rei Demônio. Porque mesmo ele sendo um vilão horrível, ele era melhor do que esse Cat Palug. Mas agora vem a dúvida. Como será que tá Nanatsu no Taizai hoje em dia? Bem, Nanatsu no Taizai acabou aqui mesmo, com Cat Palug sendo o vilão final. E depois teve um filme aí que sinceramente ninguém liga. E eu nem lembro da história do filme. Não, na real eu até lembro sim. Os Eldris. Eu lembro dos Eldris. O que aconteceu com ele? Ele era o melhor vilão entre todos pra mim. E saber que ele tinha um passado parecido com o do Meliodas era muito bom saber. Mas não é porque ele virou do bem que agora ele tem que virar um Goku do Super 2.0. Tipo, esses Eldris aí atual tem nada a ver com os Eldris que eu conheci antes. Tipo, ele não tem nem pouco da personalidade dele que ele tinha antes, mano. E isso é muita forçação. Mas ele foi lá e mudou totalmente seu jeito. E eu odiei isso. Mas sim, Nanatsu no Taizai tem uma continuação, que é os 4 Cavaleiros do Apocalipse. E eu vi o primeiro episódio e a animação parece estar boa até, mas eu não consigo olhar pra Nanatsu da mesma forma. Ainda mais com esse novo protagonista aí que veio do nada e que eu, pra ser sincero, nem sei quem ele é. Poxa, nem pro protagonista ser o filho do Meliodas. Mas falando no filho do Meliodas, ou melhor dizendo, em todos os filhos dos 7 pecados capitais, a única coisa que eu tenho a dizer é que se os filhos dos pecados capitais ficarem tendo mais filhos, ou trava-língua, viu? Eles vão acabar criando um personagem totalmente fora de escala. Só isso que eu digo. Muito obrigado por assistir. Se você viu até aqui, então é porque eu te entreti. Então aproveita e se inscreve que eu trago mais vídeos pra vocês assistirem. E se você gostou, então curte que isso vai me ajudar. Valeu, falou e fui!